Vamos continuar falando sobre a oração de corpo, alma e espírito. Porque muitas pessoas vivem a se questionar: por que Deus não me responde? Por que as minhas orações não são atendidas? Esta é a questão. E por isso, muitos desistem de orar. Porque pensam: de que adianta? Eu não fui respondido. Eu oro, mas aquele velho ditado, né? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Então, para que orar? Melhor não orar. Muitas pessoas, por não terem um histórico positivo de respostas à oração, desistem, porque acham que não funciona. Mas isso não é a verdade. Nós sabemos que a oração é o único canal de comunicação entre o homem e Deus. E ele promete, na verdade, ele não só promete nos responder, ele nos convida a pedir, ele nos convida a insistir, a perseverar na oração. Ele quer atender, ele tem o prazer de atender os nossos pedidos, como um pai tem prazer de atender o pedido do filho, que demonstra sua dependência. Então a pergunta é por quê? O que acontece? O que acontece é que muitas pessoas oram sem nenhum entendimento, sem nenhuma consciência do que é de fato uma oração eficaz. Oram com palavras, fazem rezas, preces, leem orações ou fazem orações decoradas. Fazem orações e depois da oração nada muda, quando a Bíblia claramente diz que depois da oração não há mais ansiedade, não há mais preocupação. Mas as pessoas não conseguem orar com fé. Deus não prometeu responder a todas as orações. Ele prometeu a responder todas as orações que se fazem com fé, crendo, ele diz, crendo. Tudo que pedidos em oração, crendo, recebereis. Ele tão pouco condicionou a resposta à oração a uma vida perfeita. Eu tenho que merecer. Eu tenho que merecer. Existe, sem dúvida, a resposta à oração por recompensa, que Deus responde por recompensa. Não há dúvida com respeito a isso. Mas não é a única forma, porque se fosse assim, Deus não atenderia ninguém antes desse alguém se consertar com ele, antes desse alguém estar vivendo longe do pecado, etc. E não é o caso. Nós sabemos que Deus atendeu a pecadores. Deus atendeu aqueles que nem o conheciam ainda. Os milagres do Senhor Jesus, muitos deles foram feitos por pessoas que nem sabiam quem ele era. Então, Deus atende segundo a fé, a manifestação da fé. Quando a gente fala manifestação da fé, a parábola do amigo importuno, você se lembra? O que ele disse? Ele disse: olha, você é meia-noite, uma visita chega na sua casa. Aí você tem de surpresa, não sabia que ela ia chegar. Aí você não tem nada para colocar para ela comer, ela está com fome. Então você dá uma corridinha na casa do vizinho, bate na porta e fala: fulano, me arruma aí um pão, alguma coisa, porque eu tenho que servir uma comida para uma visita que chegou. E o seu vizinho fala assim: olha, eu já tô de pijama, eu já tô na cama. Vem amanhã. Não, tem que ser agora. Você insiste, tem que ser agora. Pelo amor de Deus, não me faz passar essa vergonha. Eu vou te repor o pão amanhã. E você insiste, bate na porta. Jesus disse o seguinte: olha, se ele não levantar para te dar o pão porque é teu vizinho, teu amigo, ele vai levantar para te dar o pão pela importunação, para você parar de encher a paciência. É isso que Jesus quis dizer nessa parábola. Quer dizer, Deus nos atende se não por se agradar de nós, por estarmos vivendo uma vida que o agrade, quer dizer, por sermos seus amigos, ele nos atende pela importunação, ele nos atende pela perseverança, pela persistência da oração. Então a oração tem que ser persistente. A oração não exige que você seja uma pessoa super santa. Também não estou dizendo que você vai viver deliberadamente no pecado, desagradando a Deus conscientemente. Não é isso que eu estou falando. Mas muitos pensam assim: eu não mereço. Deus não me atendeu porque eu sou pecador. Deus não me atendeu porque com certeza tem algum erro em mim.
Nem sempre é isso. O que faltou foi fé manifestada. O que faltou foi perseverança na oração. E isso sim faz a diferença. É o que a gente chama de oração com corpo, alma e espírito. A oração não pode ser só de palavras. Não pode ser só, ó, meu Deus me abençoa, meu Deus me ajuda. A oração tem que ter corpo. Corpo quer dizer, fisicamente, você tem que apresentar a sua oração. Isso inclui as suas ofertas. Por exemplo, Elias, ele subiu o monte para orar, para pedir chuva. Mas antes dele pedir chuva, ele tinha apresentado o holocausto lá embaixo. Ele tinha apresentado o holocausto, a água em época de seca sobre o holocausto. Ele tinha oferecido, através daquela oferta, a sua dependência de Deus. Então a oferta de Elias foi a oração física, oração sem palavras, como foi a oferta de Abel. A oferta de Abel, diz o texto lá em Hebreus 11, 3 e 4, diz que a oferta que Abel ofereceu foi mais excelente que a de Caim, e por meio dela, até hoje ele fala. Quer dizer, a oferta fala. Você está me ouvindo, meu amigo, minha amiga? A oração, ela não pode ser só de palavras. Ela não pode ser só o seu hálito, as suas palavras ao vento. A oração tem que ser física. Física. Quando você apresenta a sua oferta, o seu holocausto, quando você diz para Deus com atitudes, com ação, olha, meu Deus, está aqui a minha confiança em Ti. O que eu iria fazer para o médico, eu faço para Ti. O que eu iria fazer para o advogado, eu faço para Ti. O que não pode resolver o meu problema, eu coloco no Teu altar. Quando você faz a tua oração com atitudes, aquela oferta fala, como a oferta de Abel fala até hoje. Até hoje a oferta fala. A oferta de Elias fala até hoje. A oferta da viúva pobre fala até hoje. Essas ofertas falam. A oferta de Deus fala até hoje, que foi o próprio Senhor Jesus. Oferta fala. A oferta ora por nós. A oferta intercede por nós. Então não é uma oração vazia. Então a oração tem que ter corpo, tem que ter a parte física. Quando você se ajoelha, por exemplo, não é a única forma. Não estou dizendo que toda oração tem que ser de joelhos, não. Mas a oração, por exemplo, quando você fecha os seus olhos, é uma atitude física. Você está desligando-se do mundo físico para se ligar no mundo espiritual. É uma atitude física. Você fechou os olhos. É diferente você orar deitado na cama, sabe? Sonolento, balbuciando uma palavra ou duas. Oh, meu Deus, obrigado por mais um dia. Uma coisa é fazer oração assim, outra coisa é você se levantar, mesmo com sono, ir lá lavar o seu rosto, se ajoelhar ao pé da cama e clamar, oh meu Deus. Isso é outra coisa, envolve sacrifício. Jejuar envolve sacrifício, envolve a oração física. Então a oração tem que ser física, ela não pode ser só de palavras. Por isso que muitos não têm sido atendidos, porque confundem oração eficaz e súplica com rezas, com rituais. E não é isso que traz resultado. Então, como é que você tem orado?